Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula começando. Bom, na aula de hoje a gente vai estar vendo duas funções muito utilizadas no dia a dia, que é a função soma e a função soma-c. Na aula anterior a gente já utilizou essa mesma planilha, agora eu adicionei essas informações aqui de despesas, né? Mas a gente utilizou essa mesma planilha para estar criando uma lista de categorias. Então, se você não assistiu essa aula, recomendo muito que você veja, porque é muito importante e muito utilizado no dia a dia esse tipo de lista de valores, tá? Bom, agora o nosso objetivo aqui é somar esses valores para ter o total de despesa e depois a gente vai somar por tipo de despesa, ou seja, despesas fixas e as despesas variáveis. Então vamos começar somando todas as despesas através da função soma. Então, sinal de igual, digita o nome da função, soma, seleciona aqui todos os valores. Para selecionar todos os valores, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um clique aqui nesse primeiro valor, vou fazer o scroll aqui, rolar até o último valor, e antes de eu clicar no último valor aqui, no 19,50, vou pressionar o Shift e, após isso, eu clico. Ele já seleciona todo o intervalo de células aqui para mim, tá? E aí, basta fechar o parênteses e dar o sinal de igual. Agora, a gente vai ver a função somação, uma função um pouco mais elaborada, tá? Mas também não tem muito segredo. E o objetivo dela, a gente sempre utiliza a função soma-c quando a gente quer fazer uma soma condicional, ou seja, eu não quero somar todos os valores igual a gente fez com a função soma. Eu quero somar somente o conjunto de valores que atender a determinado critério. Então, vamos começar com sinal de igual soma-c, tá? Abro parênteses. Repare, então, que ela precisa de 3 parâmetros aqui. A gente precisa passar 3 informações para ela, que é o intervalo, o critérios e o intervalo soma. O primeiro intervalo que a gente tem que passar aqui para ela é o intervalo que a gente vai estar fazendo o nosso filtro. Então, vai ser, no caso aqui, o tipo. Tá? Clico, então, no primeiro cara aqui, novamente, mesmo esquema, segura o Shift e clico no último. Ele passa todo o intervalo aqui de células. Bom, ponto e vírgula, tá? E agora ele já colocou em negrito aqui o critérios. Então, a gente precisa passar qual que é o critério. Bom, no caso aqui, a gente quer calcular as despesas fixas. Então, desse conjunto de valores aqui, dessa coluna tipo, eu quero filtrar somente a que contém o valor fixa. Como é um texto, eu preciso colocar entre aspas duplas, tá? Coloco aspas duplas, digito aqui o valor que eu quero, tá filtrando, fixa, e ponto e vírgula, agora a gente vai passar quem? O intervalo soma, que são os valores, são as despesas aqui de fato. Então, novamente, clico no primeiro valor, pressiono o Shift e clico no último. Bom, temos então as 3 informações, o intervalo do filtro, qual que é o filtro e o intervalo soma. Fecho parênteses e pressiono Enter. Tá? Então, aqui ele somou somente as despesas fixas. E agora, para fazer as despesas variáveis, é a mesma ideia, só vai mudar o quê? Só vai mudar a condicional, só vai mudar o critério. Então, igual a soma C, abro parênteses, passo o intervalo aqui que vai ser feito o filtro, volto aqui, ponto e vírgula, passo qual que é o critério. Agora, no caso, o meu critério é variável, porque eu quero as despesas variáveis, ponto e vírgula, passo aqui a coluna dos valores, volto aqui, fecho parênteses e pressiono Enter. Tá? Então, aqui a gente separou. Então, o primeiro cara aqui a gente fez a somatória de todas as despesas, sem discriminá-las. Aqui a gente somou somente as fixas e aqui somente as variáveis. Então, dá para ter uma noção do que a gente tem aí de despesa fixa e o que a gente tem de despesa variável. Vamos só aqui para finalizar, ó, colocar uma formatação também monetária, igual a gente tem aqui nas despesas. Então, com a célula selecionada aqui, tá? Com as duas, eu clico aqui nessa moedinha. Tá? E aí a gente aplica a formatação monetária. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até a próxima videoaula.